como eu falei, uma vez que você acaba o Antigo Testamento, tá, com as suas respectivas introduções, então você já não começa no Novo Testamento. Começa aqui com um período intertestamentário, justamente o período entre os testamentos, tá bom? Aí ó, vai dar aqui muitas informações valiosas para nós entendermos o pano de fundo ali da história de Jesus e dos apóstolos, tá? O mundo foi moldado de uma forma assim que tivesse preparado exatamente como deveria estar para que Jesus começasse seu ministério ali na Galileia. Ó, fontes de informação. Aí fala aqui, ó, os apócrifos e pseudepígrafos. São livros que foram escritos nesse período, tá? Que, embora não estejam na Bíblia, canonizados na Bíblia, com algumas exceções que eu vou falar já, esses livros eles têm relevância, porque eles são fonte de histórias muito boas para nós podermos ter um entendimento melhor do panorama histórico e cultural daquilo que aconteceu na Bíblia, né? Os livros da Bíblia, que são os inspirados, eles ganham mais entendimento quando nós podemos ler também esses livros apócrifos e pseudepígrafos, tá? E aqui vai explicar. A exceção é que existe 7 livros a mais na Bíblia Católica. A Bíblia Católica no Antigo Testamento tem 7 livros a mais do que a Bíblia Evangélica, justamente porque a Igreja Católica ela achou por bem colocar 7 livros que nós não consideramos inspirados dentro da estrutura da sua Bíblia, tá? Esses livros eles também são chamados de deuterocanônicos, ou seja, não são os canônicos, os primeiros canônicos, mas são tipo uma segunda leva de livros que podem ser considerados canônicos, por assim dizer. São livros interessantes, porém você não vai encontrar nessa Bíblia porque é uma Bíblia evangélica, né? E os pseudepígrafos são livros que foram escritos por pessoas que não colocaram o seu nome nos escritos, por isso que é pseudepígrafos. São assinados por pessoas que não são seus verdadeiros autores. Um exemplo bem afamado é o livro de Enoque, que recebe o nome de Enoque ali, um personagem que viveu ali no período de Gênesis, tá? E ele recebeu aqui, foi colocado seu nome aqui nessa obra chamada de Enoque, tá? Então é um pseudepígrafo, mas existem vários pseudepígrafos também que estão circulando nesse período aqui intertestamentário, tá? Fala aqui dos manuscritos do Mar Morto, que foi uma descoberta bem interessante também para a arqueologia bíblica. Vai falar da história, o período helenístico e aí por diante. Você tem muito que aprender e conhecer do período intertestamentário lendo isso aqui. Vamos ter também aqui um tipo de harmonia, né, desse período, ó, dos governantes romanos e judeus, né, começando aqui do ano 40 antes de Cristo e seguindo, tá? Mais harmonias aqui, muita informação, muita mesmo, para a pessoa ficar por dentro, né, do que estava acontecendo ali naquele período. E aqui nós temos aqui o período romano e o mundo grego romano na época do Novo Testamento. Isso aqui já não é o período intertestamentário, passou. Isso aqui já é um panorama histórico, né, o pano de fundo para os acontecimentos que estão escritos no Novo Testamento. Enquanto Jesus estava andando aqui na Terra, enquanto os apóstolos estavam ali formando as igrejas, as cartas sendo escritas, né, João recebendo a revelação ali e tudo mais do livro do Apocalipse. Então esse aqui vai falar sobre o que acontecia naquele momento em que a história bíblica do Novo Testamento estava acontecendo, tá? Justamente, era um contexto onde o Império Romano dominava sobre aquela área ali da Ásia Menor, e também o mundo era influenciado pela cultura grego-romana, que também é chamada de cultura helenística naquela época. Aqui nós vamos finalmente, ó, grupos judaicos na época do Novo Testamento, onde nós vamos conhecer quem eram os saduceus, quem eram os essênios, quem eram os fariseus, tá? Então é muito bom também para nós nos familiarizarmos com esses grupos. Aí sim, quando a gente vai para o Novo Testamento, aí você pensa, bom, finalmente eu vou ler o livro de Mateus. Não, que é o primeiro livro do Novo Testamento. Não. Antes de começar a ler Mateus, você vai aqui para uma teologia do Novo Testamento. Entender alguns pontos de vista teológicos acerca desse período tão importante para a nossa religião, nossa crença cristã, né? Vamos ter também uma cronologia do Novo Testamento aqui, ó. Aí finalmente vamos ter uma discussão também sobre a data da crucificação de Jesus, tá? Existe uma discussão aí de um erro, de um possível erro da datação da crucificação de Cristo. E esse artigo vai trazer um entendimento sobre esse acontecimento. Aí vamos para a introdução ao primeiro bloco de livros do Novo Testamento, que é os livros Evangelhos e Atos, tá? Uma divisão mais direta seria
Evangelhos, um bloco. Atos, o livro de Atos, um bloco comum. Tá? As cartas de Paulo, depois cartas gerais e depois o Apocalipse. Só que aqui o autor dessa obra aqui, dessa Bíblia, preferiu colocar os Evangelhos e Atos num bloco só. Então vamos ter aqui uma introdução desses livros, né? Porque eles são chamados assim, qual a importância deles. Tem aqui o gênero, perspectiva e outras coisas mais. Quando terminamos de ler essa introdução aos Evangelhos e a Atos, aí vamos começar a ler finalmente os livros do Novo Testamento. Só que, como acontece lá no Antigo Testamento, vai acontecer aqui também. Cada livro vai ter a sua introdução à parte, tá bom? Então, o livro de Mateus não começa já com o livro de Mateus propriamente dito, os versículos, mas nós vamos ver uma introdução, falando sobre o autor, o título, aqui ó, resumo da história da salvação, características literárias. Do outro lado aqui temos tema, data, proposta, ocasião e contexto, tá? Então, antes de começar a ler o livro, você vai ter um entendimento do que se trata aquele livro, para você poder entender ou até mesmo ensinar de uma forma melhor acerca daquilo que você vai estar lendo naquele livro em si. Aí, finalmente, quando a gente começa Mateus aqui, ó, o que nós vamos ver, os versículos de Mateus, como eu falei, com uma letra bem legível, bem boa, assim de ler, com as suas notas também, tá? Lembrando que a nota e a letra são menores, porque isso aqui é uma compactação, então as letras são menores. Dá para ler, só se a pessoa tiver um problema sério de vista, aí complica, né? E veja aqui, ó, que a metade da página é a Bíblia e a outra metade da página são as notas, tá? É realmente uma fusão, né? Uma mistura aí de Bíblia com comentário bíblico, tá? E essas notas são muito bem desenvolvidas, como eu já falei anteriormente. Você lendo o livro de Mateus e os demais livros dessa Bíblia, acompanhando também essas notas, cara, se prepare para ficar bem por dentro de uma teologia bíblica robusta, tá? Aí sim, quando você passar para as cartas de Paulo, o livro do Apocalipse também vai ter uma introdução às cartas, vai ter introdução a cada livro também. Aí ó, quando finalmente nós terminamos o livro do Apocalipse, aí nós vamos para os auxílios dessa Bíblia, tá? A Bíblia não termina no livro do Apocalipse, ainda tem essa quantidade aqui de páginas, ó, de auxílios, para nós entendermos melhor ainda acerca das Escrituras. Ó. Tem um plano divino da salvação, um artigo explicando sobre o plano de Deus para nos salvar. Tem aqui também, ó, doutrina bíblica, uma visão geral, tá? A verdadeira teologia, conhecer e amar a Deus. Caraca. Eu precisei cortar aqui porque tem muitas páginas na doutrina bíblica, tá? Muita informação mesmo. Aí a gente vem aqui para interpretando a Bíblia, né? Você aprender ó, requisitos para a interpretação, conhecendo o contexto, interpretando narrativas. Então, isso aqui é como se fosse um teólogo, um professor te ensinando como você vai interpretar a Bíblia. Para você não ficar comendo contextos por aí e pegando versículos isolados e fazendo doutrinas que não tem nada a ver com aquilo que ele está ensinando, né? É sempre entender e interpretar as Escrituras. Aí nós vamos entrar aqui também, ó, lendo a Bíblia, né? Lendo a Bíblia teologicamente, né? A Bíblia, o livro de instrução da igreja. A Bíblia é canônica. Então, mais outro artigo aí, bem robusto, com várias páginas explicando como entender melhor a Bíblia. Aqui também é uma parte importante, ó, o cânone das Escrituras, né? O cânone da Escritura. Tá? E tem um cânone do Antigo Testamento, como o Antigo Testamento se originou-se, né? Aí tem aqui nessa página aqui, é o cânone do Novo Testamento, tá? Como os livros do Novo Testamento se originou, tá? O Antigo Testamento, ele foi compilado por judeus, né? Que entenderam quais eram os livros inspirados e
compilaram. Já o Novo Testamento ele foi compilado pela Igreja Cristã. Então existem algumas controvérsias, alguns debates, que provavelmente essas notas aqui vão estar explicando para vocês. Um tema também muito importante para quem vai estudar a Bíblia, ó, a confiabilidade dos manuscritos bíblicos. Né? Eu devo confiar naquilo que está escrito na Bíblia, quem escreveu, como foi escrito, as pessoas que fizeram depois cópias desses escritos, tá? E são utilizados até hoje para serem feitas traduções dos textos bíblicos. Então é interessante estar lendo isso aqui também para ter um entendimento melhor sobre esses assuntos. A arqueologia e a Bíblia, tá? A arqueologia ela é uma amiga, ela é uma parceira da Bíblia, tá? A arqueologia não vai contra a Bíblia, ela, pelo contrário, ela ajuda a gente a entendermos melhor o que a Bíblia quer nos ensinar. Também tem muita informação aqui boa para ser lida e entendida, tá? Ó, as línguas originais da Bíblia. Né? A Bíblia, como eu falei anteriormente, ela foi escrita em hebraico, que é a língua usada para escrever o Antigo Testamento, e o grego, chamado grego koiné, o grego comum, né, para o Novo Testamento. Tá? Isso aqui é bom também para você entender a importância das línguas originais, como é bom você ter também uma noção. Aqui tem um quadro bem legal, ó. Nome hebraico da letra, né? Escrita quadrática, assíria ou aramaica, ó. Forma paleo-hebraica, som e transliteração tradicional. Então aqui tem um quadro aqui das letras do alfabeto hebraico, né? Que legal, cara, gostei muito. Também temos aqui, ó, quando eu penso que vai acabar, aparece mais assunto. Essa Bíblia realmente aqui é uma Bíblia de estudo muito parruda, vale muito a pena adquirir. Ó. A Septuaginta, né, como já falei anteriormente, ela é a versão grega do Antigo Testamento. Ela foi feita, foi construída, foi formada, né, no período intertestamentário. Tá? A Septuaginta ela é antes do Novo Testamento. Como o Novo Testamento cita e interpreta o Antigo Testamento, isso aqui se chama exegese, tá? Nós entendemos um texto à luz de outros textos que ajudam a uma melhor interpretação. Temos também aqui, ó, a história da salvação no Antigo Testamento, preparando o caminho para Cristo. Aqui finalmente a concordância bíblica. A concordância bíblica é bom para quem precisa estudar temas específicos. Você vai encontrar aquela palavra, né, ou aquele termo em vários lugares diferentes da Bíblia onde aquele termo acontece. Eu uso muito essa concordância quando eu estou desenvolvendo aqui algum estudo ou alguma pregação. Já no finalzinho aqui da Bíblia, nós vamos ter o plano de leitura da Bíblia. Esse plano de leitura é um plano de leitura para um ano, tá? Se você se comprometer a fazer esse plano aqui, você vai conseguir ler a Bíblia em um ano, que eu acho que é um tempo muito bom para a pessoa conseguir, durante cada dia do ano, estabelecer ali um tempo, né, alguns minutos para estar lendo a Bíblia. Já, como eu falei, eu já fiz esse plano algumas vezes em outras Bíblias e foi muito bom. Já consegui ler a Bíblia algumas vezes, justamente seguindo esse plano aqui, tá? E outra, é bom você seguir esse plano lendo não apenas o texto bíblico, mas o texto bíblico e aproveita já para ler as notas também. Você já vai conhecendo o texto bíblico e já vai recebendo também a ajuda das notas, né, dos historiadores, teólogos, mestres que ajudaram a fabricar essas notas dessa Bíblia aqui, beleza? E por fim, os colaboradores da Bíblia, né? Se nós formos ver aqui, só tem PhD, né? Todos esses
essas pessoas envolvidas aqui, elas de alguma forma contribuíram para que essa Bíblia fosse feita, né? Vejam que a maioria deles, quase todos, são pessoas que têm nomes assim estrangeiros, né? Porque essa Bíblia, a priori, ela foi feita lá fora, Estados Unidos, Europa, tá? E a Sociedade Bíblica do Brasil trouxe uma tradução para o português. Claro que fazendo assim, um ajuste para que aquilo que fosse ficar estranho para a gente nos comentários, né? Associações do local onde essas pessoas convivem, foi transmitido de uma forma que nós brasileiros possamos ler e entender o que está sendo explicado. Então é um trabalho muito bom mesmo, tá? Então só nomes de peso, pessoas que têm PhD em várias áreas aqui da teologia bíblica em geral. E ela acaba aqui com os mapas coloridos, né, que tem na maioria das Bíblias. Esses aqui estão bem brilhosos, bem desenhados e bem coloridos também. Beleza? Então, essa aí, ó, é a Bíblia de Estudo NAA. Eu, assim, acredito que para quem gosta de estudar a Bíblia, não deveria nem pensar se vai adquirir ou não. Se você gosta de estudar a Bíblia, se você quer começar a estudar a Bíblia, com certeza aqui é uma ótima porta de entrada. Beleza?